Olá, olá pessoal, boa noite, boa noite. Aqui é o vosso mano Ioane, responsável da página 15 Minutos de Conhecimento. A tua página onde tu podes partilhar tudo o que sabes, é o objetivo da página, partilhar conhecimento. Hoje eu vou ter como convidada a Selga Esteves, que vai falar de um assunto muito bom mesmo. Por que é importante mudar? Então, a minha convidada, a Selga Esteves. A Selga, fala um bocadinho de ti, apresenta-te, faz favor. Essa é a melhor parte, né? Prontos, mais uma vez eu vou dizer que a Selga é apenas a Selga. A Selga, a Selga. Eu acho que as apresentações são muito comuns, como, por exemplo, danço, canto, ter um mestrado, ter uma família. Eu sou apenas a Selga, um ser humano comum como qualquer outro. Mais nada. Ok, ok. Atenção, ser humano comum como qualquer outro do sexo feminino, né? Esqueci-me. Então, pronto. Isso. Ok, a Selga. Vamos falar desse tema. Por que é importante mudar? Vou começar já a que seja um bocadinho a perguntar qual a necessidade, por que é que nós devemos mudar, na tua opinião? Como é que devemos começar? Ah, se calhar nós deveríamos perguntar por que que não deveríamos mudar, né? Porque ao não devermos mudar, nós íamos, no caminho acharíamos 10 mil respostas para uma coisa lógica. Todo mundo deve mudar. Ninguém Ok. nasceu do jeito que é hoje. Quando nascemos, tínhamos uma forma, fomos evoluindo ao longo do tempo e chegamos até no lugar que somos hoje. Essa evolução não foi uma evolução repentina, apesar de ter sido progressiva, foi por estágios, escalas e por aí afora. À medida que nós íamos vivendo, nós dávamos conta que a percepção que nós tínhamos de vida pode, né? Pode, deveria melhorar. Então, nós fomos abrindo os nossos horizontes. Esse processo não para porque nós chegamos numa idade que aparentemente nos achamos estáticos. Nós não somos estáticos, nós somos pessoas. Boa noite. Tem alguém que cumprimentou aí na página? Olá, Desculpa. boa noite. Nós não somos estáticos e nós precisamos, né, de fazer valer a pena a nossa capacidade de evolução. Então, por que é necessário mudar? Na verdade, a mudança é um fenômeno normal do ser humano. Okay. Acontece naturalmente. Se as pessoas olhassem para a mudança como algo natural, veriam que a necessidade de mudança não existe. A mudança é tão simples quanto. Mas se não tem um ponto, né? Tem tipo um clique, naquele momento que nós percebemos que a nossa vida não está no rumo que nós desejamos e queremos mudar, há um ponto em que nós percebemos isso? É assim, eu acho que nós podemos começar com... Eu fiz questão de pensar em duas histórias que têm muito a ver com a mudança e que eu acho que vai encaixar perfeitamente aqui para a nossa conversa. A primeira história, vou fazer muito rápido. Tinha quase certeza que estava tudo aberto aqui ao lado, peço desculpa. Mas serei breve. A primeira história é a história da águia. Todo mundo conhece uma águia. E eu acredito que todo mundo me conhece, né, sobre os meus ditos populares de desenvolvimento pessoal, conhece aquela minha famosa teoria que animais da mesma espécie andam juntos e que nós não andamos a ver o leão a passear com a cobra por aí e tantas coisas mais. Um momento só. O pessoal que está nos acompanhando aqui na live podem fazer perguntas. A Selga está aqui. Sim, também podem. Sintam-se à vontade. Se o tempo permitir, eu não tenho inconveniente nenhum em responder. Sintam-se à vontade. Então, eu trouxe aqui a história da águia. Eu só estou a abrir porque eu sou muito um bocadinho esquecida em questões de números, mas
eu tenho aqui a história da águia. A águia é um animal que, via de regra, vive 150 anos. 150 Prestem bem anos. atenção. A águia vive 150 anos. Mas a questão que se preza é como é que nós conseguimos viver esses 150 anos. Deixa-me só ver se eu consigo. Oh. A nossa convidada caiu. Vamos pedir a ela que ela entre. Ela saiu da live. Pessoal, vão partilhando a live. Vão partilhando a live. Vão partilhando a live. A rede caiu. Ela já vai entrar. O pessoal vai partilhando a live. A nossa convidada, a Selga Esteves, que está a falar de um tema muito bom. Por que é importante mudar? Por que é que nós devemos mudar? Já está aí novamente. Obrigada. Eu peço desculpa a qualquer transtorno causado, mas depois da interrupção, finalmente a história da águia abriu na perfeição, né? Okay. Então, o resumo é o seguinte: a águia, via de regra, pois já disse, disse 150 anos, são 70 anos, perdão. É por isso que eu disse, não sou muito boa em números, mas sou boa em contar história. Então, ela vive em regra 70 anos. Okay. Só que a águia, quando ela chega nos 40 anos dela, ela já não tem mais capacidade para continuar. E ela precisa de fazer uma escolha. Ou ela vai continuar viva, e então ela tem que criar condições para continuar viva, ou ela escolhe morrer. Por quê? Por quê? Porque aos 40 anos, as unhas dela já estão compridas e flexíveis, já não conseguem mais agarrar as presas das quais se alimenta, e o bico dela está muito alongado e pontiagudo, já não se curva. Aponta para o peito, as asas estão envelhecidas e pesadas, e ela não consegue mesmo praticamente fazer nada. Então, quando acontece isso, a águia precisa ir para uma montanha, ficar no cimo da montanha, por um tempo de 150 dias. Prestem bem atenção, que eu depois vou explicar por que eu estou a contar essa história. Então, ela escolheu, vai morrer, porque ela já não tem muita hipótese, ou ir por cima de uma montanha que tem por volta de 150 dias e sofrer um percurso de 150 dias de renovação doloroso. A posterior, né? A posterior que ela segue esse percurso, ela já consegue viver mais 30 anos. Ou seja, o que as pessoas às vezes não entendem é que não é como nós começamos. A forma como nós começamos chega uma altura, se continuar dessa forma, não vai dar certo. Nós precisamos de pensar como as águias. Nós já andamos por muito tempo, e esse tempo que andamos não foi suficiente para nós atingirmos a plenitude nem os resultados que achávamos que tinham que ser. Então, se calhar, e às vezes é muito bom, pararmos e dizermos assim: eu cheguei até aqui dessa forma. Se eu continuar dessa forma, continuarão os mesmos resultados. É aquela velha história das pessoas que continuam a fazer as mesmas coisas, mas esperam resultados diferentes. Olha só que bonito, né? Parece milagre isso. Então, a águia nos mostra, ou seja, nos resume a necessidade de mudança. Mudar não é só por mudar. Mudar é mesmo indispensável. É bom nós olharmos todos os dias para nós e nos revermos, fazer um raio-x, aqui precisa de melhorar, aqui precisa de A, aqui precisa de B. Esse raio-x diário trará uma pessoa nova. Agora, aceitar-se como é realmente é bom, é muito bonito, é muito bom para a autoestima, autovalorização, autorrespeito, mas atenção, quem é que nós estamos a aceitar como pessoa? A quem é que nós estamos a aceitar como pessoa? Isso também diz muito, Ioane. Ok, mas essa mudança, quando nós ficamos tipo nessa rotina, né? Imagina que essa rotina é uma rotina boa, né? E que não achamos necessidade de mudar, né? Tipo, estamos confortavelmente bem financeiramente, estamos bem de saúde. Há pessoas que pensam dessa maneira: acho que não me falta nada, não há necessidade de mudar. Vou mudar para quê?
Quando a pessoa atinge esse estado já, que está bem financeiramente, bem de saúde, o, qual deve ser a sua mentalidade, né? O que é que ele deve pensar para mudar, para pôr uma coisa melhor ainda? Sim, mas a questão é, o que é estar bem financeiramente? O que é estar bem de saúde? Eu brinco sempre com as pessoas que até gota espécie encontrar, eu estou bem. Depois da gota espécie vem o resultado de paludismo. Antes disso, como é que eu sei que eu estou bem de saúde? O que, o que é estar bem financeiramente? Isso é de acordo às crenças, os padrões que ele criou na cabeça dele. Para algumas pessoas, 100 mil kwanzas é muito dinheiro, para outras não é nada. Para algumas, 1 milhão de kwanzas não é nada, para outras é muito dinheiro. Para umas, é verdade. Então, alguns dão gorjeta de 100 dólares e outros simplesmente dão gorjeta de 2 dólares. Então, o que é que se passa aqui? É financeiramente estável baseado em quê? Segundo quem? Vamos já começar a falar como se estivéssemos a escrever uma monografia. Baseado em quem? Segundo quem? Vamos citar quem aqui? Então, por que as pessoas caem nas rotinas, ficam acomodadas? Por que isso acontece? Acontece porque nós somos pessoas de hábitos, Joane. E uma coisa muito importante que eu gostaria de ressalvar, vamos recuar um bocadinho o que é que acontece no nosso crescimento para chegarmos até quem nós somos hoje. Quem é que nós somos? Quem é o Ioana, afinal de contas? Depois, toda a live o Ioana pergunta quem é a Selga. Eu própria não sei quem é a Selga. Eu conheço a Selga todos os dias. Se eu pudesse falar da Selga, eu estaria aqui com um livro enorme. Mas eu sei que eu vou falar, mas pode não ser aquilo. É a minha percepção da Selga. Assim como podem ter pessoas que têm uma outra percepção minha. Mas eu preciso de falar alguma coisa sobre mim. Então, vou falar sobre mim. Então, nós somos... Nós, quando viemos para o mundo, nós viemos que nem um disco novo que precisa de ser gravado alguma coisa. Então, nós viemos em branco. Mas nós viemos em branco, mas nós precisávamos de aprender alguma coisa. Eu, Ana, aprendeu no celular, eu, a Selga, aprendi no meu lar. As pessoas que estão a ver a live, cada uma aprendeu no seu lar, com seu pai, a sua mãe. Ou seja, o conceito de mundo foi criado a partir dos mentores que nós tivemos desde criança. O mundo que o Ioane teve na mente é o mundo que os seus pais tinham na mente, porque eles precisavam de lhe ensinar o que é a vida. Então, o Ioane vivia com seus pais, via os costumes dos seus pais, os hábitos dos seus pais. As pessoas que o Ioane convivia com elas são essas pessoas que ficaram gravadas. As experiências que o Ioane viveu à volta, no bairro, na família, isso tudo, são as coisas que ficaram gravadas na cabeça do Ioane. Será que essas coisas são certas? Ninguém sabe. Pode ser certo para alguns e errado para outros. Entendeu? Ninguém sabe. Eu, normalmente, nas aulas de sociologia jurídica, eu digo assim aos meus alunos, o conceito de família é relativo. Há quem está aqui, a mãe dele é amante, o pai dele é amante, há quem está aqui, está entendendo? Ou seja, mas todo mundo tem que valorizar a família dele, seja lá qual foi a origem da família. E todo mundo deve respeitar também, né, as diferenças dos outros. Então, essa questão de preparar-se para a mudança requer muito em nós examinarmos de onde nós viemos. Porque de onde nós viemos diz muito de nós. Tem um bom significado em desenvolvimento pessoal que diz que nós somos a média de pessoas à nossa volta. E nós somos. E eu não sei se o Ioane lembra, teve uma vez que eu lhe disse assim, onde é que nós aprendemos as coisas em casa? É muito bom os pais dizerem assim que não sei se esse filho saiu a quem, se aprendeu isso onde, mas nós aprendemos todos os sítios. E uma vez desse eu expliquei o seguinte a algumas pessoas. Nós perguntamos assim, por que o filho daquela pessoa é gatuno? Aquela pessoa, o pai é idôneo, mãe é idônea, o filho é gatuno, não. O pai chegava do trabalho e dizia assim no filho, olha filho, tá a ver trouxe essa lapiseira para ti porque tem muito no trabalho. O filho pegava. O pai chegava do trabalho e dizia, quer folha 4? Eu vou trazer do trabalho porque lá tem muito, né? Tem muito, tá aqui. Só que o problema é que o trabalho do filho, se calhar, não é nem com lapiseira, nem com folha 4. Um filho vai trabalhar num sítio que mexe com dinheiro, vai ser caixa de um banco, lá tem muito dinheiro, o que é que ele vai levar? O dinheiro! Onde é que ele aprendeu a roubar? Em casa. Então, se nós queremos mudar, nós precisamos começar a questionar
os nossos próprios conceitos da base, porque a base pode aparentar estar certa, mas não está. Lembra-se que eu dei o exemplo da mentira? Os pais dizem assim, não sei se filho saiu mentiroso, saiu a quem? Tá bem, filho, mentira é feio. Tá bem, pai, mãe. Tá bem, tudo é horrível, ok. Mas quando o vizinho bate a porta, o pai diz assim no filho, vai dizer que eu não estou, mas ele está. Ou seja, ele está a ensinar o filho a mentir. Se ele está aí e diz que não está, ele está a ensinar o filho a mentir. Então, nós temos conceitos de base, fora o conceito da maldade. Aí você diz, a sociedade está perdida. Ok, mas nós somos a sociedade. Preste bem atenção, Ioane. Se a sociedade está perdida, nós também estamos. Depois vem alguém e diz assim, todo mundo aqui pede gasosa e tal, mas eu, como precisava mesmo, paguei. Então, se quer uma sociedade mudada, começa por si. Não começa por si, por quê? Porque quando chega a sua vez, há uma justificativa para fazer o que é errado. Mas existe uma coisa muito bonita. Não sei se o Ioane lembra, o Joseph Mark, no seu livro Como Atrair Dinheiro, ele diz uma coisa muito bonita. A água que serve para matar a sede também mata. Fogo que serve para fazer comida também mata. Ou seja, a faca que nós usamos para cortar para alguma coisa, ela também pode servir para matar alguém. Dependendo da forma como nós usamos, exatamente, aquilo pode ser para o bem ou para o mal. Então, nós temos que escolher bem como é que nós usamos. Conceito de maldade. A mãe chega assim e diz, filho, partiste esse copo, está de castigo. E todo mundo acha que é muito bonito castigar ou espancar a criança. Só que está criando na mente da criança um conceito que quando se faz algo mal, obrigatoriamente se é castigado, que obrigatoriamente tem uma sanção, que isso não se faz. Quando o que deveria se fazer como é que se diz? Não é restabelecer, é mostrar à criança como pode se transformar um erro em acerto. Olha, filho, partiste isso. Sabe por que partiste isso? Comece sempre pelo porquê. O filho partiu isso porque a mamãe pediu para trazer o copo, né? Sim, filho. Mas no caminho, em vez do filho levar o copo, o filho estava distraído a ver televisão. A próxima vez, o filho não pode ficar distraído a ver televisão, porque já sabe, quando se tenta fazer uma coisa distraído com outra, dá errado. Por que não ensina a lição na criança? Como é que a criança vai saber por que está a levar a galheta se ela só partiu o copo? Ela fica com aquele pensamento. Depois nós perguntamos por que o adulto, quando cresce, tem violência doméstica em casa, onde é que saíram esses agressores? É tudo milagre. Vou mesmo lhe dizer, Ioane, é tudo milagre. Ninguém é mau nesse mundo. Sabemos de tudo que explicaste muito bem. Deu para perceber que a mudança é um processo, né? Sim. Processo. Agora eu pergunto, quais são os hábitos ou comportamentos que prejudicam este processo? É assim, como todo processo, nós precisamos de fazer uma escala. Eu gosto muito de dizer que todo mundo que quer mudar deveria fazer assim o desenho de uma escada. E aí vocês dizem por quê? Porque uma escada é extremamente importante para a percepção da mudança. E eu vou explicar como. Nós não precisamos obrigatoriamente subir a escada direito para o topo. Não. Mas nós precisamos sempre começar por algum momento. Então, o processo da mudança é doloroso. Se nós somos pessoas de hábito, Ioane, por amor de Deus, imagina que eu agora, que estou aqui a falar consigo, de um modo tão descontraído, tão feliz, por alguma coisa que me aconteça de repente, ou alguma ferida, ou alguma coisa, eu não consiga falar por um tempo. Mas eu falei durante muito tempo na minha vida. Então, aquilo vai me trazer uma dificuldade. Ou melhor, vou dar um exemplo melhor. Quando apanhasse a vacina da Covid, algumas pessoas diziam que o braço estava a ficar inflamado. Eu vou lhe dar um exemplo particularmente. O braço eu notei que não era uma questão do braço ficar inflamado. A primeira dose era no braço direito. E eu sou uma pessoa que usa o meu braço direito constantemente. Então, se eu uso o braço direito constantemente, mesmo que o braço... Perdão, o braço direito é esse, né? Mesmo que o braço estava afetado com a vacina e eu não podia mexer, né? Porque tinha vacina, eu sempre tentava mexer porque aquilo era natural. Estava o hábito, sempre tentava mexer porque aquilo era natural, mas mexia tanto até que o braço inflamou, que fiquei deitada só com o braço parado aí, a sentir
a minha habitualidade, né? Vamos brincar assim. A mesma coisa acontece com o ser humano. O que é que eu notei? Notei que quando eu fui apanhar a segunda dose, já foi no braço esquerdo, o braço esquerdo eu não uso constantemente, o braço não inflamou, a cabeça não doeu, não aconteceu absolutamente nada. Ou seja, nós precisamos saber que os hábitos não são cortados do dia para a noite. E por que uma escada? Porque o processo de mudança não será o topo, acordei, não, agora só. Não. Tudo requer trabalho, sacrifício e, principalmente, atenção a cada passo do processo. Ou seja, a pessoa vai subir um degrau. Imagine Ioane, que agora Ioane é um alcoólatra. Ioane decide, acabou o álcool dessa vida. Prontos. Acabou o álcool. Não, não acabou o álcool, Ioane. Na primeira fase, o Ioane vai beber, mas vai dizer assim, não, eu antigamente bebia 10 garrafas, pois eu quero beber só 9. 9 parece que não, mas é uma vitória. Só que as pessoas acham que vitória é conseguir do dia para a noite parar de beber, né? Então, o Ioane vai dizer, hoje eu vou beber só 9. Nós vamos ficar assim, ai, será? Vamos respeitar, ele vai beber só 9. E aí vocês vão continuar a rir, porque eles não vão ver mudança, de 10 para 9 é uma. Mas no outro dia, o Ioane vai dizer, hoje eu bebo só 5. Aquele dia eu consigo beber 9. Hoje eu vou beber só 5. E todo mundo vai rir. Ah, Ioane, será? Depois, Ioane vai dizer assim, sinceramente, vou beber 3. 3 garrafas. Quando o Ioane der conta, vai estar bebendo uma taça por dia, vai dizer, não, eu dessa vez vou começar a beber só uma tacinha, chego do trabalho, bebo a minha tacinha, me sinto bem. E vai chegar de quando vai dizer assim, acho que hoje é melhor pegar um suminho. Não tem um suminho, tá pedindo sumo. Tá entendendo? O processo chega. Por quê? Porque se o Ioane fizer um processo brusco, acontece como aqueles que estão no remar, saem da reabilitação e voltam a beber, porque eles não se consciencializaram que eles tinham de passar por aquele processo. Eles simplesmente foram cortados do seu hábito natural. E o hábito já está aqui dentro. Tem que se trabalhar. Daqui vai sair, já é seu. Já ficou aqui, então. Tem uma pergunta. Nós precisamos olhar a mudança assim. Sim. Normalmente a mudança é tratada por 6 fases, que é a pré-contemplação, que é aquela fase que a pessoa nem sabe que vai mudar, mas a pessoa está numa situação errada, mas ainda não sabe que vai mudar. E é extremamente normal. Depois vem a contemplação, a pessoa descobre que tem um erro, que ela está errada, que ela poderia pensar melhor, mas que, pá, é aquilo, né? É como dizem. É como quando vê uma nova dança de kuduro e só dizem assim, esse toque é estranho, já? Mas, estamos mesmo aqui para isso, né? Vamos só já dançar. Ok. Pronto, né? Então, a contemplação é um bocadinho isso é aquilo que nós vemos, de pessoas que as pessoas até dizem, mas fulano mesmo sofre disso, não faz nada. Não, ele agora já está consciente, ele sabe. Ele só precisa de tomar uma terceira medida. E a terceira medida é a preparação. Que chega àquela altura que a pessoa diz assim, agora eu vou. O que é preparação? Então, o Ioane decide que é parar de beber. O Ioane começa, por exemplo, para ir em poucas festas, para não poder consumir álcool. O Ioane começa a cortar um bocadinho aquelas pessoas que o fazem beber, ou que quando estão consigo fazem ele beber. Então, vem a preparação. O Ioane começa a dizer, eu preciso parar. O que eu vou fazer para parar de beber? Começa assim a listar os passos que se calhar pode dar para mudar. E depois vem a ação. A parte da ação é o que eu acabei de explicar. Ninguém vai conseguir do dia para a noite chegar no cimo da escada. Então, vai ter aquele fraquejo um pouco. Eu digo sempre que primeiro é sobe um degrau, desce um. Depois sobe 3 degraus e desce um. E assim sucessivamente. Quando dermos conta... Sim? Mas isso temos que ter um objetivo. Temos que saber para o que é que nós queremos mudar, né? Sim. Quando você começa então, do que estás a dizer... Só um minuto, Ioane. Vou endireitar aqui mais uma coisa rápida. Dê-me só um minuto. Ok. Tá bem. Sim, pessoal, podem indo partilhar a live. Temos como convidado a Selga Esteves, que está a falar de um tema muito, muito interessante, porque que é importante mudar. Podem começar a partilhar a live, partilhem. O objetivo da página é partilhar o conhecimento. Se tens algum conteúdo, alguma coisa que queiras partilhar com a gente, é só entrar em contato, que a gente
acerta e faz uma live para partilhar conhecimento. Tens uma pergunta? Não sei se quer responder já, a Selga. Sim. Estavas a falar sobre os pais e tudo isso. Alguém perguntou qual seria o posicionamento do pai quando uma criança comete os mesmos erros. O pai deveria se... Sim, posso responder. Okay. Consigo ver algumas delas. O pai deveria se rever como pai, que é o que nós acabamos de dizer. Os filhos são os espelhos dos pais. Nós somos os exemplos dos nossos filhos. Então, quando nós vemos um comportamento repetido dos nossos pais, até quando nós vemos um comportamento repetido em pessoas estranhas ou pessoas à nossa volta, nós precisamos ver o que é que nós temos dentro de nós que atrai essas pessoas, que atrai esses comportamentos. Alguma coisa atrai, porque todo mundo funciona além da atração. É o que eu já disse, animais da mesma espécie andam juntos. Não vamos ficar aqui a se mentir que um é santo, o outro é religioso, esquece. Alguma coisa os une. Então, se um pai vê que o filho tem um comportamento repetidamente e ele é que educa o filho, ele tem que se rever também como pai. Nós não podemos sempre arranjar um culpado por nossos problemas. Eu já disse várias vezes e repito, nos fazermos de vítima não resolve o problema. O que resolve é a solução. Seja protagonista da sua vida e diga, esse filho saiu de dentro de mim. O que é que eu tenho de errado? Por que isso acontece? Um pai não deve ser pai para gerar um filho. Quer dizer, as pessoas agora... Hoje eu vi uma imagem que dizia assim que a China está a criar úteros artificiais. E vi um comentário muito lindo que é, olha só mais essa. Olha só mais essa como. Qual é o problema em criar um útero artificial? Qual é o problema em criar um útero artificial? Ultimamente nós estamos num mundo cheio de pessoas do mesmo sexo a se juntarem. Qual o problema? Cada um se vira, tem que acompanhar a atualidade. Agora, o que é que as pessoas, numa gestação natural, têm feito que vão ser melhores do que aquele instrumento artificial? Está a ver? Um pai não pode só gerar um filho, um pai é responsável pela criação do filho. Um pai deve pegar e dar valor aos filhos. Eu, às vezes, digo assim às pessoas que é muito importante que as pessoas ensinem, principalmente aos seus filhos, que o nosso lar, a nossa casa, é o melhor lugar para se estar. O melhor lugar mesmo. Antes de comprar um sorvete na rua, um gelado, faz um gelado em casa com teu filho. Pega, compra a fruta, façam juntos um geladinho, façam juntos um bolo, para ele saber que o gelado de casa é tão bom quanto o gelado da rua. E que ele não precisa sair para chupar um gelado. Se ele quiser um gelado, dentro de casa também tem. Mas nós fomos criados a aprender que um lugar bonito é na rua, para ir passear. Um lugar, uma mesa bonita no restaurante para ir comer. E a nossa mesa de casa serve para quê? O que é que custa colocar uma base, garfo, faca, tudo bonito? Tudo começa em casa. A questão não é um pai como é que é? O posicionamento do pai que a criança comete todos os mesmos erros. A questão é o que é que esse pai que um dia já foi criança, consegue refletir com essa repetição do filho? Ele já foi criança, quando ele cometeu o mesmo erro, qual era o motivo? Então, o pai criança é muito fácil, mas é você que está a ensinar a criança a ser um novo ser humano, como é que fica? Mas isso tem a ver também com a mentalidade do pai, né? Ou posso dizer o... Não, eu hoje em dia eu digo que o nosso conceito de família aqui em Angola, temos que ter muito cuidado. As pessoas acham que têm educado os filhos, mas as pessoas não têm educado os filhos. E a maior parte dos filhos, a maior parte das famílias acham que os filhos estão a ser educados na escola. As pessoas acham que pagar uma educação, pagar um colégio, uma escola para o filho, ele será uma pessoa educada. Os valores vêm de casa. Então, os pais hoje que saem de manhã voltam à noite. O filho vai no colégio, o filho vai para o colégio, usa o transporte do colégio, vai para casa. Quando todo mundo chega em casa, já ninguém tem coragem de se olhar na cara. Ou todo mundo quer ver o programa dele preferido na televisão. Para quem tem várias televisões, amém. Mas para quem não tem, aí começa já uma luta em família. Todo mundo quer mudar de casa interiormente. O sonho é ter um televisor só para ele. Depois, não há conversa, não há diálogo, não há como é que foi o seu dia, não há o filho a contar, olha, mamãe, o colega me empurrou. Não há nada disso. É assim, ele está a crescer e quando chega no almoço de família ou no final de semana, que é muito curto, ele está a crescer.
Assim, senhor. Depois amanhã o filho comete algum erro, vai perguntar quem é que educou essa criança. Mais uma vez, vamos lá nós à procura do culpado de algo que nós estamos a criar normalmente. Então o que é que nós precisamos assim, de fazer para que haja uma mudança positiva? É assim, as pessoas precisam de primeiro aceitar que os conceitos que elas têm, independentemente de virem de pessoas que elas muito amam, nem sempre são os certos. E nem sempre são os certos, mas a questão que se vê é a seguinte: não é dizer que está errado, porque eles também passaram aquilo e eles não sabiam que aquilo estava errado. Os nossos conceitos, as nossas crenças, nossos hábitos, nossos costumes, eles vêm de geração em geração. Aquilo passa, Ioana, aquilo é transmitido. A educação, os valores que os teus pais passam, são os que eles tiveram, né? E são o que nós aprendemos e que nós dizemos também assim: eu quero dar aos meus filhos aquilo que meus pais, pelo menos aquilo que meus pais me deram, ou se calhar melhor. Mas atenção, o ser humano tem uma característica que nenhum outro ser humano tem. Ok. Raciocínio, cérebro. Nós não somos obrigados a ser o que sempre fomos. E nós precisamos de questionar tudo. Os livros de filosofia têm uma coisa muito bonita. Os filósofos amam as crianças porque as crianças, elas são muito inquietas. As crianças perguntam o que é a lua, o que é o sol, quem caiu aqui, quem andou aqui, quem fez aqui. As crianças, é muito barulho. Mas é essa curiosidade das crianças que lhes salva. O nosso já sei tudo, já fiz tudo. E como é que fica? Isso estraga muito. Então, nós precisamos de olhar as coisas. Nós precisamos de olhar as coisas tal como elas são. Ou seja, se nós pensamos assim, não, os meus pais me ensinaram muito e eu sou muito grata por isso, mas o que é que eu posso aprender, né, para agregar mais valor no mundo, além daquilo que eles me ensinaram? Ninguém quer aprender mais porque todo mundo é preguiçoso, ninguém quer ler, e depois temos um hábito de eu já sei, eu já vi, eu já ouvi, eu já sou assim. Oh, Glória! O eu já sou assim é um clássico. Eu uma vez tive uma aluna que disse assim: professora, eu já sou assim. Eu disse: filha, com todo respeito, tu não és assim. Tu não nasceste assim. Já és assim desde quando? Você nasceu assim. Me traz ainda uma foto tua do dia do teu nascimento e vem mostrar que você já é assim. Vê a diferença. Ninguém já é assim. Todo mundo pode melhorar. Então, nós precisamos de usar aquilo que os japoneses chamam de método Kaizen. Hoje melhor do que ontem, né? Amanhã melhor do que hoje. Nós precisamos de progredir continuamente e não já ser assim. Ninguém é assim. Sim, mas esse que falaste, então ninguém é assim, mas isso nós temos de nos conhecer. Então é importante o autoconhecimento, porque nós só conseguimos mudar quando nós realmente nos conhecemos, sabemos os nossos hábitos, nossos comportamentos e vamos querer mudar. Se nós não se nós não soubermos nada disso, não conseguimos mudar, não? É assim, é por isso que eu disse que nós... Ou não? Ioane? O autoconhecimento é a base para que haja Não, mudança. obviamente que o autoconhecimento é indiscutivelmente a base, Ioane. E a questão é que nós nem sequer aprendemos a nos autoconhecermos. Nós crescemos, o Ioane repara o seguinte: nós crescemos e nós não aprendemos a nos autoconhecer. Nós não aprendemos a ter inteligência emocional. Nós não aprendemos a ter um equilíbrio. Nós só vivemos. Entende? Aí você diz, pronto, e que então, nossos problemas, à medida que fomos crescendo, nossos pais foram equilibrando. Depois, quando chegou a fase adulta, você se vira, já é mais velho. E eu sempre dou um exemplo muito bonito, que é o seguinte: as pessoas ficam preocupadas por que temos tantos casamentos estragados, tantos relacionamentos estragados, tantos pais que não assumem filho. Por que isso acontece? Atenção, jovens que estão nessa live. O seguinte: não acontece magia num processo de crescimento. Não acontece magia. Quem for jovem e estiver nessa live, tiver por volta dos 15 até 20 anos, aprendam. Enquanto os outros estão aí no tilo,
desenvolvam capacidades que serão úteis para a vossa vida adulta. Por quê? Porque nós, quando crescemos, a mãe diz assim, deixa, ele é jovem, está a estudar, deixa ir passear, deixa beber. Namora muito, faz a vontade do que você quiser. Ali, deixa. O miúdo é jovem, vai trabalhar por quê? Nós trabalhamos, você estuda só. Ninguém incute responsabilidade. Depois, por milagre, esse jovem que ninguém lhe ensinou a ser responsável casa e é um adulto extremamente irresponsável, com comportamento extremamente horrível. E vocês perguntam, mas esse não tem vergonha. Ele vai ter vergonha porque se ele só aprendeu a ser isso. E se der conta, Ioane, aqueles jovens, o Ioane de certeza que na sua turma teve colegas que eram extremamente regrados, o Ioane de certeza que tem amigos que são extremamente regrados. Pode ter certeza que esses jovens que cresceram assim, a probabilidade deles terem um futuro promissor é muito alta. Parece que eles estavam a abrir mão da vida deles, a criar bases sólidas, mas afinal eles estavam a fazer o que nós estávamos distraídos. Então, é importante que as pessoas peguem e olhem para si e digam assim, quem sou eu, meu Deus? Se eu se perguntar quem sou eu, as respostas não forem convincentes, começa uma busca do seu eu interior. Mas comece mesmo, porque as pessoas às vezes pensam que eu me conheço, eu sei de mim, sim, mas a pessoa que se conhece é aquela que quando tem problema tem que estar no meio de muita gente para não se sentir sozinha. A nossa primeira e maior companhia, além de Deus, claro, somos nós. Nós conseguimos sair desse corpo. E olha, nesse momento eu quero sair para ir beber uma água. Eu quero sair desse corpo. Estou farta desse corpo. Eu saio desse corpo. Eu saio desse corpo. Como é que eu faço para sair desse corpo? Então eu não consigo sair daqui. Se eu não me amar, se eu não me conhecer, se eu não me respeitar, eu não vou sentir-me bem comigo. Se eu não me sentir bem comigo, como é que eu vou me sentir bem com as outras pessoas à minha volta? Se eu que estou aqui, nem sei o que eu faço comigo. Como é que fica? É verdade. Então, a mudança é algo constante, né? Nós temos que... O autoconhecimento é a base. Sim, o autoconhecimento é a base. Nós não nos autoconhecermos, ou não nos conhecermos, não tem como mudar, porque nós não vamos saber o que é para mudar. Porque muitas das pessoas, às vezes, não sabem, querem mudar, mas não sabem, vão mudar o quê? Ela vai... Às vezes a pergunta é essa, vou mudar para que solução, ou para que coisa que eu quero ser, o que eu quero ser? As pessoas têm que se conhecer. Só quando nós nos conhecemos, sabemos o nosso propósito, onde nós queremos chegar, se calhar torna-se mais fácil mudar. Mas a gente que não tem esse propósito, não tem essa direção, e fica muito mais complicado. Para se manter constante, né? Para se manter constante, às vezes podemos mudar hoje, mas se manter constante é muito mais difícil, não? Não, se manter constante isso é extremamente complicado, mas é onde está a nossa vontade e a nossa fé. Eu acredito, eu tenho uma frase muito bonita que é tudo é impossível até que alguém o faça. Então sejamos nós a tornar os nossos impossíveis possíveis. Quando chega a hora de nós tornarmos os nossos impossíveis possíveis, todo mundo desiste. Ninguém quer saber. Eu até digo, quando chega a hora de olharmos para nós, a luz vai. Se eu começar a citar aqui frases, de certeza que as pessoas que estão na live vão começar a pensar, meu primo precisa dessa frase, meu irmão precisa, minha mãe, vou lhe chamar para viver essa live, essa minha mãe só me fatiga. Mas o mundo muda quando nós mudamos. Aquele problema que você está dizendo que é do outro, às vezes é teu. Duas pessoas para discutirem, tem que ter duas pessoas aí a gritarem, se uma cala já não há discussão. Então, se você se posicionar no lugar da pessoa que cala, o problema começa a equilibrar. É importante que nós olhemos as coisas dessa forma. Enquanto nós não olhamos assim, não vai dar certo. E toda mudança, Ioane, aqui não tem ninguém que vai dizer que mudança não exige esforço, etc. Aqui ninguém vai dizer que emagrece em 3 dias a beber água com limão. Ouve. Aqui não vai ter isso. Aqui ninguém também vai dizer, dê o nome do seu amor, vamos fazer aqui uma macumba e virar em 3 dias. Ninguém vai fazer isso. E eu até brinco com as pessoas, até dizer assim, meu Deus, ou você é muito realista, ou você é muito mal. Eu digo assim, então a pessoa que está vos dizer que vai vos fazer ficar rica, está pobre, e vocês estão aí lá acreditar no aguento. Ele, se tivesse mesmo dinheiro, ia te dar.
É que não faz sentido às vezes, já. Às vezes que não faz Às sentido. vezes e sempre, Joane. Faz sentido sempre, né? Às vezes. Está na cara que é cilada. Nós somos a espécie que tem isso aqui, o cérebro. As pessoas precisam saber que esse cérebro, o cérebro é muito poderoso. Isso é um órgão que as pessoas não têm noção. Se elas usassem, estavam a anos-luz desses todos os nomes da humanidade. Mas como é 1 milhão que decide, não vou deixar o cérebro intacto, estamos aqui. Agora eu queria perguntar acerca do mindset. Há um mindset que que nos ajude a mudar. Há um mindset correto, não? Nós tentar, porque há um mindset fixo e progressivo, né? Que nos ajudam e tudo isso, mas quais são os hábitos? Qual é o mindset correto que facilite para quem quer mudar e se descobrir também? É assim, essa psicologia do pensamento ou as mentalidades, né, como tem se usado muito, é recente, mas não tão recente, e é muito importante, como é que eu posso dizer, revolucionou a atualidade. Okay. Quando descobrimos que tudo começa na nossa mente, nós já conseguimos ver que afinal não era milagre. Nós fizemos as coisas acontecer. Nós fazemos também as coisas acontecer. Nós conseguimos criar coisas. E quando a Carol D, vou dizer Carol D, porque o The Record, que se diz em inglês, não tem como frisar tão bem o último nome dela. Quando ela trouxe os dois tipos de mentalidade, ela trouxe baseando-se em estudos, que ela era uma professora e foi, né, foi vendo, foi estudando, ela é psicóloga e professora americana, foi estudando, né, as pessoas, principalmente os alunos dela por aí afora. E o que aconteceu? Existem dois tipos, que o Ioane disse uma coisa muito bonita, dois tipos de mentalidade, que é a mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa. Qual é o problema do mundo? As pessoas acreditam mesmo que a mentalidade delas é fixa. As pessoas têm mesmo capacidade de dizer a mentalidade delas é fixa. Elas cismam com uma coisa e dizem já é assim. Eu aprendi assim. Eu sei assim. Eu sou assim. Se der conta num debate televisivo, o problema não é o debate, é que cada um aprendeu assim. Ninguém dá-se conta que, como aquele é um debate, você também pode aprender com o conhecimento do outro, mas como você já aprendeu assim, e a aprendizagem que você teve que conta, e se esquece que todos os dias vão pessoas para a escola fazer estudos novos. O que você aprendeu assim, hoje mesmo, agora que você aprendeu assim, hoje mesmo já tem uma pessoa a criar um novo estudo e a trazer uma nova coisa, e você não se atualizou todos os dias do que você aprendeu assim, ou seja, não tem como ser fixo. Só que as pessoas de mentalidade fixa, elas perdem muita coisa na vida por causa desse eu já sou assim, eu já fiz assim. O que acontece com as pessoas de desenvolvimento? As pessoas que têm mentalidade de desenvolvimento, né, ou de crescimento, como bem disse, é aquela mentalidade que as pessoas aprendem todos os dias. São pessoas que razoavelmente não são conformadas. São aquelas pessoas que você vê que nasceram num seio, que não tinham nada, basicamente são flores no deserto. Elas não tinham nada para conseguir sair de onde elas saíram, mas elas disparam e fazem a diferença. E eu, às vezes, pergunto assim, para algumas pessoas que dizem o emprego está difícil, eu digo assim, o emprego está difícil, está bem, tem muita gente aqui que para conseguir emprego está na luta, mas eu pergunto, e aqueles que não têm connection nenhuma, não tem ninguém para lhe ajudar e conseguem num cargo alto, qual o milagre que aconteceu com ele? Que tudo para as pessoas conseguirem tem que ter alguém para puxar. Qual o milagre? Ou seja, a mentalidade de crescimento é tudo que nós podemos ter na vida. Porque a pessoa de mentalidade de crescimento, ela não é conformada. Ela vai viver uma situação errada por um tempo, mas ela vai dizer, não, isso não é para mim. Ela vai sair daí. Ela não vai ficar muito tempo. Essa pessoa pode ter um problema, entrar para a droga, mas ela vai sair. Essa pessoa pode ter um problema, entrar para o álcool, ela vai sair. Vai ser aquela pessoa que, como tem a mentalidade de crescimento, um dia com um amigo lhe dizer assim, vamos só para a igreja, o meu pastor tem falado um bocadinho sobre ti,
E acho que é bom ouvir da boca dele, né? Tipo, sobre a tua situação de vida, não obrigatoriamente sobre ti, porque os pastores razoavelmente contam histórias, né? E para tocar no coração da pessoa, mas de modo indireto. E essa pessoa vai para a igreja depois e diz: não, me senti tocado, acho que amanhã voltarei de novo, voltará de novo. E quando der conta, se aliou aquilo, para sair de um ponto negativo, já está num ponto positivo. Se nós todos olhássemos a vida dessa forma, todo mundo estaria bem. Eu brinco com a afirmação de René Descartes: cogito ergo sum, penso logo existo. Quando existe um problema, vem aí vem aí o nosso melhor momento de mostrarmos que somos capazes, porque todo problema não vem por si, o problema vem para uma solução. As pessoas acham horrível ir para o hospital e o médico diagnosticar uma doença, mas o pior seria se a pessoa caísse e morresse de repente. Ou seja, aquilo é um alerta. Então, todo problema vem consigo um alerta. Quem vai pegar esse alerta? Então, como é que nós substituímos, né? Fizemos essa troca, ou seja, substituir essas crenças limitantes por crenças que realmente agregam valor. Como é que nós fizemos isto? Não, primeiro é nós não nos acharmos donos de toda a sabedoria do mundo. Ninguém sabe tudo, Ione. Eu posso estar aqui a falar, mas eu não sei tudo. Claro. A internet que nós estamos a usar, eu não tenho um conhecimento tão amplo de internet. Quem tem conhecimento é outra pessoa de outra área. Mesmo da própria área que eu estou a falar, que é desenvolvimento pessoal. Se calhar tem pessoas que sabem 10 vezes mais do que eu, que estudaram 20 vezes mais do que eu. Então, nós precisamos aprender, reaprender várias vezes. Aquilo que nós já sabemos, nós precisamos dizer: eu sei isso, por que isso é assim? Eu quero saber. Ninguém se questiona por que casa, por que tem filho, por que tem que estudar, mas todo mundo estuda. Às vezes, eu às vezes brinco assim, brinco assim com o meu filho, e ele às vezes fica assim, diz: essa aqui mesmo é a pessoa que eu não posso ir quando tem problema, é melhor ir nos avós, porque esses aí que são já meus bolos fofos. Ele chega assim: mamãe, amanhã eu não vou à escola. Tu não vais à escola. Aquilo a pessoa começa a fazer um mantra lá dentro. Esse miúdo não quer ir à escola, esse miúdo não quer ir à escola, esse miúdo não quer ir à escola. Tu não vais à escola porque, filho? Mas a voz sai mais calminha, né? Tu não vais à escola porque, filho? Não, mamãe, eu não quero ir para a escola, filho. Tá vendo? Quando o filho traz esse papel aqui do boneco para a mamãe assim, e o filho pergunta o que está escrito aqui, né? Sim. E a mamãe tem de ler, sim. Mas se o filho fosse para a escola, leria sozinho, olha só que bonito. O filho não gosta de escrever, não pega a lapiseira para escrever. Quer escrever igual a mamãe escreve, sim. Onde é que se aprende isso? Na escola. Tá vendo como é que é bonito o filho? O filho já aprendeu tanta coisa na escola, aprendeu a contar, aprendeu isso, aprendeu aquilo, não quer aprender mais. Não quer, tá vendo? Ou seja, o porquê muda muito. Não apenas dizer à pessoa que tem que fazer, o porquê muda muito. E principalmente eu aconselho as pessoas que não têm esse hábito, aprendam a ter o hábito da leitura. Se a leitura está difícil, o mundo está muito moderno, hoje em dia vendem livros e audiolivros, né? Os audiobooks, os nossos queridos audiobooks, podem andar conosco para todo lugar, perfeitinho, sem precisar dizer: quando começo a ler, adormeço. Tá bom, adormece com um fone no ouvido, o som vai parar no teu subconsciente e está resolvido. Mas há sentimentos que nós devemos mandar embora se queremos mudar. Há sentimentos que nós devemos largar obrigatoriamente se queremos mudar. E quais são esses comportamentos? Ioane, como eu já disse e vou repetir, nós não fomos preparados para essa vida, nós só viemos. As pessoas também que nos tiveram, também não foram preparadas, só vieram. E eu gosto muito de uma frase do Dr. Laís Ribeiro, que diz que para ser engenheiro tem que estudar, para ser médico tem que estudar, mas para ser filho só precisa de uma coisa: procriar. E nós temos certeza disso, porque nós estamos a ver muito filho espalhado aí no mundo. E nós próprios já vivemos essa experiência, então nós sabemos qual é o processo. Mas ninguém tem um manual de instrução, como e porquê, e por aí afora. Isso é que é muito importante. As pessoas não podem só querer ser. Elas precisam de saber por que eu sou.
Ter e ser são duas coisas diferentes. Há quem diz que é honesto, mas não tem honestidade. Há quem diga que é justo, mas não tem justiça. Então, nós precisamos de ter e ser. Nós precisamos disso para subir. E o mais importante é simplesmente não olharmos para nós como algo estático. Ninguém é estático, Ioane. Ninguém precisa de ser estático. Ninguém precisa olhar para si. Até a árvore que você acha que é estática, a árvore não é estática. E vou aproveitar esse momento para contar a história do bambu chinês. Essa é a segunda história da noite que tem muito a ver com mudança. O bambu chinês, ele antes de crescer, ele é plantado. E ele fica no solo durante 5 anos. A história, eu ia às datas, Jesus, Ioana, ajuda-me se eu estiver errada em datas. Jesus, oh glória. O bambu chinês fica durante 5 anos. Ele não cresce, ele não faz nada, ele fica lá estático, fofinho, bonitinho, durante vários anos. O que é que acontece? Depois do 5º ano, ele cresce 25 metros. Olhem só para isso, 25. Uma coisa que não existia, era rasa, não tinha nada. Depois pega e cresce 25 metros. Esses 5 anos, podem ser os 5 anos que nós estamos a preparar a nossa mudança. E depois nós vamos evoluir e vamos crescer. Nós não precisamos de nos conformar com o mundo que já encontramos. Nós precisamos de questionar por que nós encontramos o mundo assim e por que nós temos que viver os padrões que já estão aqui. E se você não concordar, crie os seus próprios padrões, porque até para o mundo ter esses padrões, vieram pessoas e criaram. E esses padrões foram se arrastando de geração em geração. Há quem diga, não, assim que acorda, vá para o banheiro, lava a boca, depois é que come. Há quem coma e depois vá para o banheiro, lava a boca. Qual é o problema? Ou seja, você pode criar um mapa. É importante que nós aprendamos a criar o nosso mapa de vida. Nós não criamos o nosso mapa, nós somos preguiçosos, vamos ser sinceros, nós somos preguiçosos. Nós dizemos assim, se já está tudo feito, por que eu vou gastar minha mente a pensar em A, B, C e D? E depois o resultado nem precisa dizer, né? Nem precisa dizer. Tipo, a educação, estou falando não só a educação familiar, mas a educação nas escolas, isso não influencia para as pessoas serem mais autônomas para poderem mudar, isso não influencia muito. A nossa educação angolana, desde a base, será que influencia as pessoas a pensarem por si próprias, a serem autônomas? É assim, será mesmo que o professor da escola que tem que te ensinar que o triângulo é triangular, o quadrado é quadrado, vai ter tempo de passar absolutamente tudo que você precisa passar alguém na vida? A escola não é para isso. A escola tem um ensinamento específico. E esse ensinamento específico, Ioane, é que faz com que as pessoas depois saiam da escola e depois continuam mesmo sem as bases, porque educação é em casa. Eu sou pai, a mãe que tenta educar. Os meus alunos, vou contar aqui uma história, se tiver algum aluno aí na live, vai dizer realmente a professora Selga é terrível nesse sentido. Eu ensinei os meus alunos que quando vai se entrar para um lugar, bate-se à porta e pergunta-se, posso? E quando a pessoa responde que pode, é que eles podem entrar na sala de aula. Olha só que bonito. Eles não sabiam isso. Eram alunos universitários. Lá vem, olha. Teve um dia, numa... Entendeu? Não, eu gosto de fazer piada das coisas, porque isso é uma maneira de nós olharmos para nós e refletirmos, né, as nossas próprias atitudes. E eles são alunos universitários, e às vezes brinco que o que eu vejo em termos de, eu digo assim, um aluno que não consegue acordar 8 horas para vir assistir a aula, vai conseguir acordar 8 horas para ir trabalhar. Só que aí não é ele que está a pagar, o chefe é que está a pagar, depois vai ser demitido. O hábito cria-se. E você não pode, o que eu já falei, a maturidade não é magia, não é quando você casa, vai se tornar um bom homem maduro com princípios, tudo se ouve. Tudo é continuidade, esquece mesmo. Para as manas também, que estão aí, é a mesma coisa, isso serve para homem quanto para mulher. Se você não se prepara para a vida adulta,
Você será um adulto mais infantil do que a sua criança que você vai pôr no mundo, porque a sua criança tem motivo para ser infantil, você não, seja adulto. Então, tem que ter cuidado. Muito cuidado. É verdade. O que foi, olha? É verdade. Mas é fácil acomodar-se, a Selga. Normalmente, nós estamos numa sociedade em que as pessoas, quando atingem um certo patamar ou uma certa estabilidade, acomodam-se. E é muito difícil mudar nessa fase. Acomodar é o quê, Ioane? Acomodar-se é você estar estático ou deixar de fazer certas coisas porque achas que estás confortável. Então, mentalidade fixa. Exatamente. Mas é que vem a pergunta, você acha baseado-se em quê? Não, em mudança. Por que as pessoas Só brincar. preferem acomodar-se, preferem acomodar-se, mesmo sabendo que há um leque de oportunidades? É assim, quando o doutor Ribeiro tem uma parábola muito bonita, que é assim, um peixe que nunca saiu da água, não sabe que ele vive dentro da água. Não sabe. Às vezes é importante nós experimentarmos várias realidades e várias novas realidades, para nós sabermos em qual realidade nós nos encaixamos. Se você, por exemplo, mora, como gostam muito de dizer, eu moro aqui no bairro, eu moro mesmo ali, porque você sabe, né? Nós pobres só ficamos ali no nosso bairro, não vamos para a cidade. Como é que você vai sentir um sonho de ir para a cidade se você nem tem na tua mente o que é a cidade? Você já se diminuiu tanto que nem sequer quer sair do teu bairro para a cidade, mas é só um táxi que custa 150 kwanzas. Você pega para aquele teu táxi, desce na Mutamba, desce na Marginal e vai conhecer. Ou seja, nós nos limitamos, nós criamos as nossas paredes. É aquilo que eu às vezes digo. Um pai que é motorista, ou uma mãe que é empregada doméstica, vai fazer tudo para o filho também ser empregado doméstico, assim sucessivamente. Parece que é família amaldiçoada, todos vão passar no mesmo sítio. Ninguém vai querer evoluir, mas não há necessidade disso, Ioane. Por quê? Porque nós temos sonhos. E tudo aquilo que nós vamos vivenciando vai criando ideias na nossa cabeça. E essas ideias vão nos fazer pensar e repensar onde nós estamos e onde nós queremos estar. Ou seja, já vi vários processos. Quase todas empregadas domésticas que passam aqui por casa não sabem colocar uma mesa. Mas o que eu notei? Não é que elas nem sequer querem saber mesmo de colocar mesa. Se tem mesa, não tem, elas não querem saber. Pega, tira o prato na criança, vai. Elas não veem a importância de um filho sentar numa mesa com o pai e comer a mesa com o pai. Entende? Mas para isso não é necessário uma formação para essas pessoas. Para sentar na mesa precisa de formação. A realidade dela não é essa e ela não vai passar para o filho que não tem. É isso que nós estamos a dizer. Por isso é que é necessário nós questionarmos as nossas realidades. É por isso que é necessário nós abrirmos o leque para outras realidades. Porque amanhã esse filho dela, com pouco dinheiro que ela tem ou muito, o filho vai estudar na casa de um amigo, né? Ela vai conseguir pôr o filho numa escola. O filho vai passar o dia ou a tarde na casa do amigo e vai almoçar lá. Quando chegar a hora de pegar os talheres, aquilo vai ser uma luta. O miúdo quase vai se matar, porque se agarrar o prato e comer com garfo é a coisa mais fácil do mundo, né? Precisa ter técnica, mas quando te falam já que você vai usar faca, vai usar o garfo, pronto já, começa a piscar aqui a luz. Mas esse que falaste, isso começa assim em casa, né? É o que eu estou a dizer, por isso é que eu disse ao Ioane, desculpa só cortar, que não tem como uma professora na escola passar os valores que os pais deveriam ter passado em casa. Isso é impossível. E é por isso que as pessoas, quando vão descobrir a paternidade ou a maternidade, precisam se preparar para serem mais do que aquilo que lhes deram. É sério. Vai ser pai, diz mesmo, eu quero que meu filho seja mais do que aquilo que eu fui. Okay. E também tem que saber que o mundo evoluiu. Hoje em dia, o meu filho, na idade que tem, já diz... Só assustei uma vez, começou a me dizer, olá, tudo bem? Eu disse assim, o deputado Paiá está aqui, não.
estava a fazer uma intro de um canal do YouTube que ele vê, tipo, ele estava, mamãe, quero o meu canal do YouTube. Assim mesmo, aí, vou dizer o quê? Não, filho, você não pode, não. É uma coisa que ele quer tentar, que ele gosta. O segredo é pegar e dizer, posiciona bem na câmera, tá aqui, vamos tentar ver no que é que vai dar. Porque é assim que nós às vezes questionamos, por que o filho do Will Smith com 15 anos já tem fortuna? Por que a filha da Beyoncé bem nova já tem fortuna? Por que a filha da Kim Kardashian é tão importante quanto a mãe dela? Não. As pessoas com mentalidade, né, de crescimento, e que o T. Harv, do Segredos da Mente Milionária, ele diz mentalidade de rico, né, mentalidade pobre. No caso, mentalidade de rico. Ele não vai dizer porque eu sou pobre, o meu filho meu filho não vai conseguir fazer a aula de flauta. Não, sabe o que é que ele vai fazer? Ele vai procurar um sítio que tem aula de flauta barato, nem que for na igreja, algum sítio. O filho vai fazer aula. O filho quer futebol. Não, eu sou pobre. O nosso dinheiro não chega para futebol. Não! Ele vai procurar um clube que o filho vai poder jogar futebol de graça, mas vai fazer uma atividade. Quer dizer, nós gostamos de nos limitar. Nós somos o nosso maior impedimento. Daí que eu digo sempre que tudo é impossível até que alguém o faça. Que sejamos nós a tornar os nossos impossíveis possíveis. Tão simples quanto isso. Ninguém pode... E olha, eu brincava, quando estudava... A nossa realidade angolana, ela não dificulta as pessoas a ter essa mentalidade de crescimento, já que eu acho, né, na minha opinião, que o sistema de ensino, as dificuldades que o país enfrenta, dificulta as pessoas para conseguirem realmente fazerem ou concretizarem os seus sonhos. Nós, por exemplo, você vê muitos africanos, às vezes, quando chegam na Europa, vão para os Estados Unidos, e depois de um tempo, essas pessoas conseguem grandes cargos, conseguem bons lugares em grandes empresas, às vezes, porque há oportunidade nesses países. Nesses países há pessoas que não acreditam nelas. Você é capaz, você pode fazer isso, enquanto na realidade de muitos países africanos isso ainda não existe. Isso dificulta. Eu digo sempre que as pessoas devem ter um mantra muito bonito. Se não existe oportunidade, eu vou criar as oportunidades. É sério. Você chega no teu bairro e vê que as crianças não tem nenhuma tia que vende bolo para as crianças, só tem tia que vende cerveja. Abre você uma barraquinha para as crianças pegam um bom de dinheiro. Eu, quando fico aconselhando as pessoas que dizem que não tem emprego, dizem assim, às vezes é muito dramática. Não só as crianças pegam muito dinheiro, todo tio que vai visitar a criança quer deixar uma moedinha, meu sobrinho, saudade do tio, vai comprar doce. E eu até digo que as crianças deveriam ter um mealheiro, deveriam começar já a ter uma educação financeira, porque essas crianças são ricas, não brinca. Então, nós não gostamos de resolver problemas dos outros. O que faz um angolano ter que ir para outro país para poder dar certo é o egoísmo. Vamos dizer o quê? É o egoísmo, porque assim, você está em Angola. E olha, eu teve um colega meu que há dias me disse assim, a doutora não é para esse país, a doutora deveria estar no estrangeiro, não deveria estar. Que eu disse, pois, mas é graças às pessoas que foram fora, que os brancos, né? Vou dizer os brancos não por preconceito, mas porque é o termo, pronto, que os colonos levaram para fora para estudar, e essas pessoas foram lá aprender uma realidade diferente da que estava aqui. Com o conhecimento que tiveram, tornaram o nosso país independente. Se todo mundo que tem um conhecimento bom decidir que tiver que emigrar, aqui vai continuar assim, porque ninguém quer ficar aqui, como é que aqui não vai ficar assim? As pessoas, em vez de pegarem e transformarem isso no país que querem ter, as pessoas preferem ir para fora, porque onde é que está o egoísmo? Ninguém vai começar num sítio grande. O progresso é normal, nem que você seja PhD. Você é PhD, mas você não tem experiência de trabalho. Você precisa de ganhar experiência, então a experiência é aos poucos. Você vai chegar no salário dos teus sonhos, mas você também tem que aprender que vai ter de ganhar experiência. Depois disso vai dar certo, mas as pessoas não, eu que entreguei coisa, querem me pagar isso, aí vamos te pagar quanto? Teu PhD chega aqui, vamos te pagar 1 milhão, mas você não está lucrando nem 10 coisas na empresa, vamos fazer o que contigo? Vê a diferença? Ou seja, nós precisamos de construir o mundo que nós queremos.
Se eu, a Selga, não ficar em Angola, vou construir um mundo nos Estados Unidos. Sim, também tá bom, não vou morrer de fome, mas por que eu não fico aqui para ajudar as pessoas que precisam aqui? Qual é o meu problema em estar aqui? Se a dificuldade está aqui, por que eu vou ajudar as pessoas que estão lá? Se a dificuldade está aqui. As pessoas não queriam porque as pessoas se autolimitam. Aqui tem, sim, tem dificuldade, mas até a própria TPA, né? Não é publicidade, não é nada. Até a própria TPA, tempos em tempos, passa assim, como é que se diz? Ela passa um programa de empreendedorismo de pessoas que começaram do zero, Ioane, sem pai, sem mãe, sem tio, e estão lá em cima e se tornaram grandes pessoas e resolveram problemas da sociedade. Por que não podemos ser nós aparecer nesse programa? Exatamente. Tão simples quanto isso. É só nós fazermos os impossíveis possíveis, ou não? Acabaram as perguntas? Eu gostaria de fazer assim, um resumo do que falaste. Quem precisa, ainda tem aqui algumas, mas não vou querer estender muito. Quem precisa realmente de mudar? Não, pode, Ione, pode fazer mais 2 perguntas. Se, claro, né, se o tempo for bom para si. O tempo está ficando um bocadinho apertado. Então vamos dormir. Último a sair, apaga a luz. Mas, na tua opinião, quem precisa realmente de mudar? Todo mundo precisa de uma mudança. E nós não precisamos de passar por um momento não muito bom para mudar. Nós precisamos questionar a nossa vida até quando ela corre bem. Porque até às vezes o correr bem é uma fantasia da nossa mente. É o que eu disse, a vida está a correr bem baseado em quem? Segundo quem? Como? A sociedade é não, estudei, casei, tenho um filho, tenho uma família, estou bem. Será? Ou seja, os lares estão cheios de problemas de base, né? É a sogra que não gosta da nora, a nora que não gosta da sogra, é o filho que o problema de casa vai queixar na mãe e está tudo bem. Casaste, estudaste, está tudo bem. Ok, sem problema. Chega no trabalho, o meu chefe não me gosta, os meus colegas não prestam, o ambiente de trabalho é horrível. Toda vez que chega do trabalho, não, ok, e está tudo bem. Está a entender? As coisas não estão bem. E as pessoas não vão dizer que estão mal, porque para elas estão naquela fase de pré-contemplação. Elas não acham aquilo errado, porque segundo as crenças delas, aquilo é certo. Mas não quer dizer que seja o certo. Então, é preciso que as pessoas olhem para si sempre com uma mente aberta para aprendizado, com uma mente aberta para conhecimento. É necessário que toda vez que sentemos num grupo de debate, não olhemos apenas nos memes que andamos a passar ali todos os dias e dizer, não, segundo uma coisa que eu vi no WhatsApp, não, filho. Seja adulto, seja sério e tente constatar se realmente aquilo que viu vale a pena. Então, todo mundo precisa de mudança, Ioane. A sério, todo mundo precisa, porque as pessoas que mais pagam por processos de autoconhecimento são pessoas que têm muito dinheiro. É para ver, diga. Você tem já não me lembro bem qual é o nome do autor. Ele diz que todo mundo quer mudar o mundo, mas ninguém quer mudar a si mesmo. Não sei se então, mudar o mundo é fácil. Vamos mudar tudo, mas quando chega a nós, eu já lhe disse, a luz começa a piscar, quando chega a nós mesmo, ainda trabalha, corta a luz. Já tudo começa. Tem mais alguma questão? Tudo começa por nós. Eu quero considerações finais, qual é o conselho, dicas, livros, se necessários, para o pessoal que está a ver. Eu vou indicar livros sim, mas eu não vou indicar livros aqui. Eu vou indicar a minha página do Instagram, que está aí, @SelgaEsteves, e também estará na minha página do Facebook, a SelgaEsteves também. Os livros serão indicados lá. E vou dizer por quê? Porque lá também tem muita coisa que pode tocar no coração das pessoas para a mudança. Eu não sei se eu vi mal, Ioane. Eu sei que o tempo é pouco, mas eu vi que teve alguém que pôs uma pergunta e que se calhar não respondemos. Não sei se essa pergunta existe aí, se não existe. Mas eu só queria pelo menos saber qual é a pergunta. Será que foi essa? Sim, acredito que essa pergunta vai ser boa para nós fecharmos a título conclusivo.
Ok, toda à vontade. Posso tentar ler? Sim, pode tentar. Ou vai ajudar-nos, Jesus? A pergunta diz, foge um bocadinho do tema, acho, mas vou dizer. Tem um ponto muito importante que foi mencionado sobre útero artificial. Também gostaria de saber quais são os benefícios e as consequências. Se as pessoas já estão a ir para o laboratório fazer inseminação artificial e não a inseminação direta, que é o que todo mundo faz em casa com os seus parceiros, o que é que custa ter útero artificial se até a inseminação já é artificial? Qual o problema nisso? O problema é que o melhor é alguém engravidar alguém e não assumir o filho. O problema é que o melhor é alguém pôr um filho no mundo para chamar de pai, mas o pai não está presente. Mas como ele é pai, o filho merece respeitar, né? Ou vice-versa, porque não vamos aqui dizer que as mulheres são as melhores coisas do mundo. Todo mundo, né, no seu gênero, tem aí os seus sacodes, que a vida, prontos, né? Mas em termos de consideração final, pensei que a pergunta fosse mais, né? Mais elaborado. Mais focada no tema. Yeah. Primeiro quero agradecer, Ioane, mesmo, muito obrigado por essa aventura. Deu muito certo, Ioane, sério mesmo. E dizer que é mesmo um prazer estar aqui, porque eu gosto muito da iniciativa que o Ioane tem. Esses 15 minutos de conhecimento, de certeza absoluta que tem mudado muitas vidas por Angola e que está no mundo, né? Porque nós não sabemos quem nos vê com a internet, estamos no Japão nesse momento, mas não sabemos. Então, eu queria dizer para as pessoas que estão a assistir o seguinte: eu primeiro quero contar uma história. Calma, Ioane. Antes de 30, nós vamos embora, eu garanto. Até se calhar antes de 15. Tem uma história que o Dr. Laí Ribeiro gosta muito de contar nas palestras dele, que é o seguinte: existia um sábio que sabia tudo, absolutamente tudo, tudo. Então, teve um menino que chegou para ele e disse assim, chegou para um amigo dele e disse assim: eu agora vou fazer esse sábio ficar envergonhado. Eu vou pôr um passarinho na minha mão. E eu vou perguntar no sábio se o passarinho que está na minha mão está morto ou está vivo. Se o sábio dizer que está vivo, eu vou apertar e ele vai sair morto. Se o sábio dizer que está morto, eu vou abrir e ele vai estar vivo. E ele chegou para o sábio e fez a pergunta: sábio, esse passarinho que está na minha mão, está morto ou está vivo? E ele ficou bem feliz, porque ele sabia que, seja lá qual fosse a opção que o sábio desse, ele erraria. Mas o sábio simplesmente lhe respondeu: a resposta está nas suas mãos. Como ele sabia? Porque ele quer fazer tudo com o pássaro. Com isso, eu vou... Calma, Ioane. 3 minutos, ainda estou no meu tempo. E agora eu vou contar a segunda história. A segunda história é que tinha um escritor que estava a escrever a beira-mar. A história também do Dr. Laí Ribeiro. E tinha um menino que estava a tirar estrelas do mar, que estavam assim na beira do mar, de volta para o mar. E o escritor chegou para o menino e disse: por que estás a fazer isso? Tantas estrelas aqui espalhadas, você está a tirar essas estrelas, você não está vendo que isso é trabalho em vão? Olha a quantidade de sol que está aqui. O jovem pegou uma estrelinha e atirou para o mar. Obviamente que essa estrelinha, ao voltar para o mar, sentiu-se bem. E o jovem respondeu: para essa estrela eu fiz a diferença. Então, com relação à primeira história, eu queria que vocês soubessem que essa é só uma live, mas a solução da vossa vida está sempre com vocês. Vocês acordam, vocês dormem com a vossa vida. E a decisão que vocês tomarem da vossa vida será a decisão que vai mudar a vossa vida. Então, como a decisão está nas vossas mãos, façam dela uma decisão positiva. Com relação à segunda história, tem muito a ver com o facto de eu participar em lives, como essa de Ioane. Uma vida salva não é zero. De certeza absoluta que muita gente entrou aqui nessa live com um pensamento. E na graça de Deus, essas pessoas saíram com outro pensamento. Com relação à mudança, eu queria dizer que ninguém está condenado a ser o que sempre foi. E eu aconselho a todo mundo que puder a fazer uma introspecção, a olhar para a sua vida, a olhar para os seus passos, até aquilo que aparenta ser positivo. Não adianta você ter um diploma na escola, mas fez cábula. Não adianta você ter um diploma na escola, mas passou porque você perguntou a questão num colega.
Não adianta você dizer, ah, não, eu casei. Sim, tá bom, você casou porque o teu tio mal foi lá e obrigou o moço a casar. Não, você não tem uma pessoa ao teu lado que quer estar contigo. Você obrigou a pessoa a estar, como é que vai dar certo isso? Então, não adianta você dizer que é um bom pai e não passa a noite com os filhos, sai sexta, volta segunda. Não adianta, tem muita coisa que nós conquistamos que aparentam ser conquistadas com mérito, não foram com mérito, mas isso tudo pode mudar, porque a partir do momento, como diz Jesus Cristo, descobrirá a verdade libertará. Eu espero muito sinceramente que cada verdade liberta a vida de alguém aqui nessa live, mesmo, é de coração. E como toda vez que eu faço alguma coisa, dou um presentinho, Ioane, calma, ainda são 20. Eu gostaria de convidar-vos para irem para a minha página Selga Esteves, para verem os conteúdos e para terem um bocadinho de conhecimento da Quaresma da Mudança. Serão 40 dias. 40 dias, Ioane. Ioane não vai para a Quaresma da Mudança porque, Ioane, pense nisso, arrume as coisas, fica lá 40 dias. São 40 dias que, de certeza absoluta, mudará a vida de muita gente positivamente, por todos os motivos que nós acabamos de falar nessa querida live. Obrigado. Certinho, Ioane! Essa é a nossa, a Selga Esteves, que está sempre aqui com a gente, essa segunda live com a gente, epa, é sempre bom, sempre bom tê-la aqui, partilha sempre bons conhecimentos, boas ideias, e estamos sempre a aprender. Vou dar uma visita aí na página do YouTube, e talvez também, quizá, vou fazer parte da Inscrevam-se no canal, lá tem muitos vídeos. Todos os dados da Selga está a passar ali, tem um Instagram, tem um e-mail, entrem em contato, acredito que vocês vão aprender muito, ela tem contribuído imenso aqui na nossa página, as pessoas têm adorado, com likes e comentários, é sempre bom ter aqui a Selga. Essa não é a última live, acredito que não seja a última live, ainda vamos combinar mais, de certeza. Vou recomendar um livro. A Selga vai ser aqui a nossa convidada da casa, porque tem partilhado conhecimentos à farta aqui. Então, pessoal, vou me despedir. Na sexta-feira vamos ter uma outra convidada aqui, que é empreendedora de sucesso. Vai falar um bocadinho do empreendedorismo, como é que ela conseguiu fazer os seus negócios e tudo isso. Fiquem ligados. Já amanhã vou meter o panfleto na página. Fiquem atentos, pessoal. A Selga, muito obrigado mais uma vez. E para a próxima vamos estar juntos. Obrigada, Ioane. Tchau.